para esse momento da partilha da palavra. E já adianto para você, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. A palavra de Deus, que tem força para nos ressuscitar. A palavra de Deus tem força para nos curar. A palavra de Deus que tem força para nos libertar. Portanto, acolha a palavra de Deus com todo o teu coração. E deixa ela assim fazer o efeito necessário, o efeito próprio, quando Deus assim fala. Nós teremos como base para a nossa pregação neste momento, iniciando este domingo, na continuidade do acampamento, o Salmo 81, com a particularidade no versículo 7. Na tribulação me invocaste, e eu te livrei. Eu te ouvi no escondido da tempestade. Vou repetir. Na tribulação me invocaste, eu te livrei. Eu te ouvi no escondido da tempestade. Quero convidar você a voltar o teu olhar aqui para o cenário. Peço ajuda aí ao nosso cinegrafista, para quem está em casa. Esse cenário belíssimo, retratando a temática que nós estamos trabalhando nesse final de semana. Fortes na tribulação. Aqui o mar agitado, o barco aqui, as pessoas ali dentro, o vento soprando bem forte. Imagine só você numa circunstância dessa, um barquinho desse. Estou falando de um transatlântico não, tá? Um barquinho desse, ó. Significando o barco da tua vida. Imagine o vento, o mar agitado. Você olha para um lado e para o outro e não vê a beira, não vê terra firme. Imagina só como seria. O salmista, usando desta figura, ele vai dizer exatamente isso. Na tribulação me invocaste, e eu te livrei. Eu te ouvi no escondido da tempestade. Que no momento desse é como: Senhor, ajuda-me. E cadê a ajuda de Deus? O vento continua, as ondas parece que ficam mais fortes ainda. Senhor, tu não vai me socorrer? Manda um helicóptero, Senhor. Cadê helicóptero? Manda um navio, Senhor, passando aqui agora para nos socorrer. Cadê o navio? Algumas vezes na vida acontece isso conosco, onde aparentemente Deus não está, onde aparentemente Deus não está nos escutando. Rapaz do céu, que agonia do coração! Gritar por socorro e não ser socorrido. Diferente quando nós estamos diante de uma situação drástica, necessitado de ajuda, pedimos ajuda e imediatamente ela chega. Não sei se você já viveu por uma experiência, o pessoal de socorrer alguém, você liga para a SAMU, rapaz, o negócio não chega. Já aconteceu comigo, eu estou indo de um lugar para o outro, celebrar a missa, meio de viagem, uma pessoa se acidentou de moto, grave. Ali eu parei para dar os primeiros socorros àquela pessoa, dei a unção dos enfermos, ali ela caída, outras pessoas foram parando para auxiliar e assim por diante. E eu liguei para o SAMU e nada, demorou quase 1 hora na circunstância, só que era uma coisa emergencial. Confesso a você que até a SAMU chegar, como meu coração ficou apertado, e eu nem conhecia aquela pessoa. Rapaz, quando eu vi a SAMU chegando, os paramédicos e tudo,
Chega, meu coração ficou feliz, que eu sabia que aquela pessoa seria socorrida, seria levada até o hospital e assim seria salva, como de fato o foi. Mas naquele primeiro momento onde eu ligava e fiquei ligando, porque era situação grave, e não chegava. Esse momento de pedir socorro e o socorro não chegar. Às vezes acontece isso conosco em relação ao nosso pedido de socorro para o Senhor. Parece que Ele demora. Parece que Ele nem vem. Nessa circunstância de, rapaz, será que está vindo? Aí eu pedi para outra pessoa com outro número ligar, ver se está vindo mesmo. Não, já está chegando, e esse chegando nunca chegava. Às vezes acontece conosco situação semelhante, onde nós clamamos pelo Senhor e parece que Ele não ouve. E olha a palavra que eu estou usando, parece. Porque olha só que o salmista afirma: na tribulação me invocaste. Primeira coisa, estava na tribulação, mar agitado, vento forte, chamou pelo Senhor, me invocaste. Olha o que o salmista diz, olha o que Deus fala pela boca do salmista: eu te livrei. É uma afirmação, viu? Eu te livrei, eu te ouvi no escondido da tempestade. Escondido. Guarde essa palavra, que ela vai ser importante para a reflexão que fazemos agora. No escondido da tempestade eu te ouvi. Esse silêncio de Deus que nos inquieta. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir o silêncio de Deus. É esta a expressão mesmo, treinar os ouvidos para ouvir o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus só é ouvido com o coração. Só com o coração. Porque no primeiro momento nós aprendemos que só se ouve com o ouvido. Não. A forma melhor de nós ouvirmos, na verdade, é com o coração. Existe ruído, existe voz que só se ouve com o coração. Tem até um filme, inclusive muito bom, chamado Som do Coração. Não sei se você já assistiu. Conta a história de um menino, ali relacionado à questão da música. Tem um dom muito particular da música, o som do coração. Existe som que só se ouve com o coração. O silêncio de Deus só se ouve com o coração. E diante do silêncio de Deus, nós não podemos nos apavorar. Diante do silêncio de Deus, nós não podemos nos desesperar. Este é o primeiro ensinamento do salmo que hoje nós estamos meditando. Não se desesperar enquanto Deus fala por meio do silêncio. Olha só o que eu estou dizendo. Deus fala por meio do silêncio. O que nós aprendemos? Silêncio é o quê? Não dizer nada. Silêncio é silêncio. Você está aprendendo uma coisa nova para a sua vida. No silêncio de Deus, Ele está falando. Eu diria até mais. É exatamente no silêncio de Deus que Ele mais fala ao nosso coração. Então, nesta manhã, peçamos ao Senhor essa graça de aprendermos a ouvir com o coração. Que quanto mais nós aprendermos a ouvir com o coração, nós saberemos ouvir o silêncio de Deus. Na medida que Deus falar no silêncio, nós iremos assim entender. Eu te ouvi no escondido da tempestade.
Para contextualizar você, historicamente, o Salmo 81, ele está fazendo referência ao capítulo 17 do livro do Êxodo. Momento esse em que o povo de Israel está passando por uma grande dificuldade, falta de água. E o povo clama a Moisés: vai deixar nós morrermos de sede aqui no deserto? Como é que nós iremos beber água e dar para os nossos animais? E eles começam a reclamar. E ali Moisés clama ao Senhor. O Senhor pede para que ele pudesse bater ali naquela pedra. E ele bate e pensou que não começa a sair água. Mas o cenário desse Salmo 81 é recordando esse momento, onde o povo fica desesperado porque estava faltando água. E no primeiro momento, o que o povo entende? Nós vamos morrer de sede. E Deus responde exatamente dizendo: na tribulação me invocaste, eu te livrei, eu te ouvi no escondido da tempestade. A primeira coisa que nós precisamos compreender com o Salmo 81, Deus não está distante do sofrimento humano. Ele sempre está agindo de forma misteriosa, no escondido. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Tome consciência disso. Todas as vezes que você achar que Deus te abandonou, que Deus não está te escutando, que Deus não quer saber de você, que Deus não te ouve, lembre-se, Deus não é indiferente à nossa dor. Ele está sempre agindo. Olha bem essa afirmação que agora eu estou fazendo. Deus está sempre agindo. Esse gerúndio, agindo, fazendo. Deus o tempo todo está trabalhando. Meu Pai trabalha sempre, e eu também, disse Jesus. Deus está sempre trabalhando na nossa vida. Deus está sempre atento às nossas necessidades. Mas nós, pelo modo como fomos educados, catequizados, ou influenciados por teologias contrárias à doutrina, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas não, no esconderijo, Deus está sempre agindo. No esconderijo. Deus, ele não se revela de forma explícita sempre não, viu? Por isso que eu comecei essa pregação dizendo para você que é preciso nós ouvirmos com o coração. Porque se ouvirmos só com o ouvido, muitas realidades nós não perceberemos. Elas passarão por despercebidas. Deus no esconderijo está sempre agindo. Deus está trabalhando sempre de forma misteriosa. Ah, Padre, mas eu não estou compreendendo. Deus vai além da compreensão humana. Deus transcende a compreensão humana. A ação de Deus nem sempre é explícita, clara. Porque nós queremos entender a ação de Deus de forma meramente humana. Aí não. Esse método não funciona. Aquilo que nós chamamos de método de interpretação de texto, que tem para texto filosófico, texto teológico, e assim cada área da ciência. Tem que ter a chave de leitura. Chave de leitura.
Quando você vai fazer uma exegese, você tem que ter chave de leitura. Ou seja, você tem que ter compreensão dos termos para poder compreender. Porque se você não tiver compreensão dos termos, você não compreende. Vai falar com o advogado e ele use só termos técnicos. Quem não é da área fica perdido igual o cego no tiroteio. Aqueles discursos que os advogados fazem. Fala, já para o que foi que ele falou mesmo? Ou senão os filósofos falam, uso de poesia, isso aqui, o que foi que ele quis dizer mesmo? Se não tiver a chave de leitura, ou seja, a compreensão dos termos, você não entende a mensagem. É preciso nós aprendermos qual é a chave de leitura para compreendermos o que Deus nos fala. Mas essa chave de leitura, ela está relacionada a ouvir com o coração. Que nós não podemos interpretar o que Deus fala a partir de uma visão meramente humana. Não. O olhar nosso precisa ser um olhar a partir da fé. Quem tem um olhar para a vida a partir da fé, consegue ver aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus já está operando. Na tribulação me invocastes, eu te livrei, eu te ouvi no escondido da tempestade. Deus que sempre ouve, Deus que sempre responde, mas não do nosso jeito. Aí que está. Às vezes nós somos prepotentes e não temos consciência que estamos sendo. Prepotência é essa, que nós pedimos algo para Deus, olha só que prepotência. Pedimos, na verdade não é nem um pedido, é uma ordem. Senhor, faz isso na minha vida. E nós ainda dizemos o jeito que é para fazer. Você já observou como às vezes nós rezamos de forma equivocada? Nós não rezamos pedindo, nós rezamos ordenando o que fazer e como fazer. E ai se o Senhor não fizer do nosso jeito. Rapaz do céu, a gente fica igual um menino birrento. Fica batendo o pé, batendo a mão, meu Deus do céu, Senhor, por que tu não ouve a minha oração? Aí chora, e passa a mão na cabeça e bate o pé. Tem gente que até se joga no chão, meu Deus do céu. Ai, Senhor, eu te roguei, Senhor, eu te pedi, tu não ouviu minha oração, Jesus, meu Deus do céu. Senhor, eu estou fazendo vigília, eu rezo terço, eu faço novena, eu rezo com o Frei Gilson de madrugada, ai, Senhor do céu, e tu não me ouve. E fica birrento. Às vezes nós somos filhos birrentos. Em vez de pedir, nós ordenamos para Deus o que Ele tem que fazer e como fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não faz a minha vontade. E não pode fazer, rapaz. Se tem uma vontade terrível, é a nossa. A nossa vontade não pode ser colocada em prática, não. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Uma das partes da oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. A vontade de quem mesmo? De Deus. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Em vez de nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Aí não funciona não, tá? Não funciona. Não é esse o caminho. O caminho é você, fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a nossa vontade. E quanto mais nós nos abrirmos para fazer a vontade de Deus, mais os planos de Deus vai acontecer na nossa vida. Mas para que o plano de Deus, ele aconteça na nossa vida, é preciso uma coisa muito importante e fundamental: a fé. A fé é algo fundamental, necessário,
para a nossa caminhada com Deus. Porque o discernimento da voz de Deus, esse discernimento acontece mediante a fé. A fé, essa graça de Deus, essa ação de Deus na nossa vida, que nós conseguimos enxergar aquilo que é invisível. Olha só, com a fé nós enxergamos o invisível, nós contemplamos aquilo que ainda não aconteceu. É isso que nós aprendemos com o apóstolo. Então nós só vamos ouvir a voz de Deus e ouvir com o coração se nós tivermos fé. Sem fé não ouve não, sem fé não percebe não a ação de Deus. Na cena, que inclusive no acampamento nós estamos meditando, do mar agitado, o vento batendo forte, os discípulos ali dentro do barco, e aquela cena, onde os discípulos vão até Jesus, Senhor, nós estamos perecendo, e Jesus ali no fundo do barco, dormindo, o Senhor dormindo, cena esta, para assim nos recordar que nós precisamos ter fé, confiar nele, a ponto que depois Jesus manda o mar ficar quietinho, o vento ficar quieto também. O que é que Jesus reclama com os discípulos? Homens de pouca fé. Será que eu e você, Jesus olhando para nós, não vai reclamar também da nossa fé? Uma fé pequena, que nós precisamos crescer na fé. Eu espero que esse acampamento, Fortes na Tribulação, leve você a crescer, a fortificar na fé. Você que está aqui, mas você que nos acompanha de casa. E agora eu quero me referir a você que está em casa. No próximo acampamento quero ver você aqui, tá? Mas por enquanto você está em casa. Ouvindo esses dias, todo o direcionamento de Deus no acampamento Fortes na Tribulação, a tua fé precisa amadurecer, a tua fé precisa crescer. É essa a vontade de Deus para nós, que quanto maior for a nossa fé, mais nós passaremos pelas dificuldades da vida, pelas tribulações da vida, de forma coerente, sem desanimar, sem desistir. Quanto maior for a nossa fé, mais nós iremos ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele nos fala no silêncio. É preciso aprender a ouvir o silêncio de Deus, mas ninguém ouve o silêncio de Deus, senão por meio da fé. Uma outra coisa na continuidade daquilo que vos falo. Não queira interpretar os acontecimentos da vida do ângulo meramente humano. Quem interpreta a vida a partir de um olhar meramente humano, interpreta errado, equivocado. A interpretação da nossa vida tem que ser a partir da fé. Grave isso no teu coração. Aprenda a olhar para a vida a partir da fé e não a partir da compreensão humana. Que quando nós analisamos a vida a partir de uma compreensão humana, o equívoco é certo. A conclusão é muito equivocada. Primeiro que quando nós analisamos do ponto de vista humano, nós achamos que quem está no leme da nossa vida somos nós mesmos. Nós temos o autocontrole da nossa vida. Nós sabemos o que fazer. Tanto é que nós sabemos tanto o que fazer, que na nossa oração nós não pedimos, nós ordenamos a Deus o que é que Ele deve fazer na nossa vida. Conclusão, nós nos frustramos. A pessoa que olha para a vida a partir do ângulo meramente humano, vive frustrada, porque a nossa vontade é incompetente. A nossa vontade é a coisa mais incompetente da vida. Por isso que o Senhor, na sua oração, nos ensinou a
pedirmos que a vontade de Deus se realize, para que a vontade de Deus se concretize, e não a nossa. Nós temos que correr da nossa vontade. Temos que correr da nossa vontade, desconfiar da nossa vontade, e em tudo não querer fazê-la, que em tudo a vontade de Deus. Recordo nesse momento uma história bem significativa que nos ajuda a entender isso que agora vos falo. Estava tendo uma viagem, um navio, com muitas pessoas, transladando de uma cidade para outra, esse trajeto. Só que não, no meio da viagem, em uma tempestade muito forte, o vento batendo muito forte no navio, aquela embarcação veio a afundar. E como estava distante ali da beira, terra firme, não se enxergava de jeito nenhum, da forma mais drástica, praticamente quase todas as pessoas daquela embarcação perderam a vida, menos um homem. Por milagre de Deus, ele, segurado ali nos restos, nos destroços do navio, abraçado em uma parte dele, a água foi levando, só que não, por providência divina, ele foi direcionado a uma ilha, mas uma ilha deserta. E este homem, quando enxerga a ilha, ele vê e percebe: eu serei salvo. No primeiro momento ele disse: eu irei morrer como todo mundo. Mas quando ele enxerga a ilha, terra firme, ele diz: eu serei salvo. E assim acontece. Com muito sacrifício, com muito esforço, ele consegue chegar nessa ilha deserta. E ali, cansado na beira, mas agradecido: eu estou salvo. E começa a agradecer a Deus: obrigado, Senhor, porque tu me salvaste. Obrigado, Senhor, porque tu livrastes a mim da morte. E feliz. E a primeira coisa que ele fez, uma cabana, para poder proteger do sol, da chuva e também dos perigos que a floresta própria oferece. Aquela ilha oferecia. Só que ele percebe que aquela ilha era literalmente uma ilha deserta. Não tinha possibilidade nenhuma de algum navio ir passando por lá, ou algo do tipo. E na medida que os dias passam, este homem percebe que ele estava destinado a morrer naquela ilha deserta. E ele vai perdendo o ânimo, perdendo a motivação. Irei morrer aqui, uma vez que ninguém passa. E quanto mais os dias passavam, mais ele cultivava no seu coração que ele nunca mais sairia dali. E em dado momento, ele começa já não mais louvar a Deus. Olha só como a coisa é séria. No primeiro momento ele louva a Deus por ter sido salvo. No segundo momento ele já está como se estivesse esquecendo de Deus, já que Deus não iria salvá-lo daquela ilha. E num dos dias, ele sai para caçar, para buscar o alimento, e perto da sua cabana feita de palha e outras coisas, ele mantinha a fogueira sempre acesa, para aquecer, era um lugar frio, mas também para proteger dos animais. Ele sai para caçar, pensou que não. No final do dia ele volta, ele olha e começa a ver uma fumaça, e muita fumaça. Ele corre em direção à sua cabana, e diz: rapaz, o que está acontecendo?
Quando ele chega lá, a sua cabana está em chamas. E este homem chega diante da cabana e fica desesperado. A sua crise aumenta mais ainda. Diz ele: meu Deus do céu, como é possível? Eu já não tinha muita coisa. O que me restava era essa cabana, para ficar dentro dela, em proteger do frio, da chuva e dos animais. Não me resta mais nada, Senhor. E ali ele chorando amargamente, porque tinha perdido tudo. E reclamando a Deus, porque tinha perdido a sua cabana. E aquele homem, tomado desse remorso, desta dor, de ter perdido tudo, foi um choro tão grande, foi um desespero tão grande da alma, que aquele homem foi tomado de um cansaço, depois de horas chorando. Cansaço foi tão grande, que aquele homem até veio a dormir. Dormiu de tanto cansaço. Apagou, como a gente usa na expressão popular, apagou. Depois de muito choro, reclamação, murmuração: Senhor, onde tu estás? Até a minha cabana, Senhor, agora pegou fogo. E aquele homem adormecido ali no chão, dorme ali mesmo do lado da cabana. No outro dia, para sua surpresa, aquele homem, ele é acordado com a buzina do navio. O navio buzinando. Ele acorda, como assim? Ele desperta e percebe que um navio estava se aproximando daquela ilha. Aquela ilha deserta. E o navio se aproxima, algumas pessoas descem, e essas pessoas vão até ele, num barco menor, para resgatá-lo. E quando as pessoas chegam até ele, ele pergunta: como foi que vocês conseguiram chegar até aqui? Como foi que vocês perceberam que tinha pessoa aqui? A resposta foi: nós vimos o sinal, a fumaça. E como nós sabemos que nesta ilha não tem ninguém, é deserta, nós entendemos que alguém estava pedindo socorro. Portanto, nós viemos te buscar. Vamos para casa. E aquele homem, daquela ilha deserta, foi resgatado e voltou para casa. O que essa história tem a nos ensinar? Aquilo que aparenta ser uma tragédia é a resposta de Deus para a nossa vida. A fumaça, que muitas vezes nós entendemos que é o pior problema, é a solução. Por isso que eu vos disse que é necessário olhar a vida a partir do ângulo da fé. Porque se nós formos olhar a vida a partir de um ângulo humano, nós iremos enxergar meramente tragédia. Tudo na vida não passará de tragédia. Mas não é assim. Para nós, homens de fé, a vida não é uma mera tragédia. Ou várias tragédias que acontecem ao decorrer da vida. Não. Para nós, os acontecimentos são respostas de Deus para a nossa vida. Os acontecimentos é sempre essa resposta de Deus para o nosso clamor. Com Deus, grave bem isso que agora vos falo. Com Deus, o que se vê como um fim é apenas o prelúdio da obra que Ele, nas entrelinhas do tempo, está recomeçando. O que parece ser o fim é apenas o começo. O que parece ser o fim é apenas o começo. Então aprenda a olhar para os acontecimentos da vida a partir da fé.
Repito, porque isso é importante. Com Deus, o que se vê como um fim é apenas o prelúdio da obra que Ele, nas entrelinhas do tempo, está recomeçando. O que é que precisa recomeçar na tua vida hoje? O que é que precisa recomeçar na tua família hoje? A partir dos acontecimentos. A partir daquilo que já aconteceu. A partir daquilo que está acontecendo. Algumas vezes, os acontecimentos da vida nada mais são do que o Senhor provar a nossa fé. E o Senhor nos prova, viu? O Senhor nos prova. Olhe para a história dos santos, da igreja. O Senhor nos prova. Então não olhe para os acontecimentos da vida como uma coisa trágica. Olhe para os acontecimentos com ângulo de fé e você verá que foi Deus agindo. Deus sempre agiu. Sobretudo nos momentos onde o silêncio bateu a tua porta. O silêncio de Deus. Deus, Ele prova a nossa fé. Mas por que Deus prova a nossa fé? Para nos castigar? Não. Deus prova a nossa fé para nós termos consciência e, portanto, crescermos na fé. O Senhor nos prova tendo em vista um resultado. Você deve ter vivido uma experiência. Rapaz, eu me considero uma pessoa muito saudável. Rapaz, eu não sou saudável demais. Pensa numa pessoa saudável aí, eu. Tem doença nenhuma. Vá até o médico e faça um check-up. Para você ver. Rapaz do céu. Né, Ju? Dias atrás aconteceu algo semelhante comigo. Eu digo, rapaz, deixa eu fazer um check-up, ver como é que está a situação da saúde. Fui lá, o doutor tirou lá, o enfermeiro, sangue da minha veia, acho que bem uns 3 litros, aí também não, né? Mas um monte de tubinho, rapaz, de sangue. Rapaz, quando saiu o resultado, rapaz, chega, minha orelha ficou até meio em pé. De tanta coisa que eu tinha que eu não sabia. Depois, levando o resultado para a médica, disse, padre, o negócio aí não está bom não, viu? O senhor está pré-diabético, o senhor está com gordura no fígado. Digo, rapaz do céu, mais 2 semanas eu morria. Eu estava doente e não sabia. E eu achava que estava tudo tranquilo. E olha que eu não sou tão assim acima do peso não. Tomada a consciência, a partir da orientação médica, eu comecei com uma dieta sem glúten, sem lactose e sem açúcar, para resolver todos esses problemas. E suplemento. Eu estava com 73 quilos, dei uma emagrecida, estou com 65, de outubro para cá. Mas a maioria das coisas já estão resolvidas, graças a Deus. Dei uma enxugadazinha, foi bom. Tinha uma barriguinha aqui, já estou sem ela. Partindo do princípio, Nosso Senhor disse que a porta do céu é estreita, então estou me mantendo firme para poder passar por ela. A porta do céu é estreita, então não vou muito abusar não. Mas o que eu quero que você entenda com esse exemplo, às vezes nós estamos doentes e não sabemos. O que nós chamamos castigo de Deus, nada mais é Deus apontando, você está sem fé. Você está doente, porque a falta de fé é a maior doença que nós podemos ter na vida. O que nós chamamos castigo, nada mais é Deus dizendo, meu filho, você está doente, portanto precisa ser curado. No fundo é Deus apresentando a doença, para que essa doença seja sarada. Se nós compreendermos isso, a partir dos acontecimentos da vida, nós iremos crescer na fé. Que às vezes nós nos achamos homens de fé. Rapaz, ninguém tem a fé maior do que eu, nem Abraão, padre.
Abraão só dá de levar água para mim, de tamanha a minha fé. Ah, mãe do céu, cabra nem fé, viu? Nossa Senhora, como modelo de mulher de fé, padre, olha, eu acho que Nossa Senhora, no mínimo eu estou competindo com ela. Rapaz do céu. Aí vem uma tribulação, vem uma dificuldade, vem uma enfermidade. A pessoa desespera, fica apavorada. O que o desespero mostra? A falta de fé. E o que é a falta de fé? A enfermidade, a doença. Olhe como você reage diante dos acontecimentos da vida. A sua reação diante dos acontecimentos da vida revela se você é ou não um homem, uma mulher de fé. O modo como você encara a vida revela se é ou não. Se é só conversa. Que às vezes é só conversa. Eu tenho muita fé, padre. É? Deixa eu ver então como você reage diante das tribulações. Deixa eu ver como você reage diante das dificuldades. Nesse cenário do Salmo 81, onde o povo fica murmurando de Deus, murmurando de Moisés, iremos morrer de sede aqui no deserto. E num dado momento, eles ficam de fato com sede. Mas aquele momento que eles ficam com sede, é para que eles entendam que a solução da vida deles não está neles mesmos. A solução da vida está em Deus. Deus nos deixa passar por dificuldade para que possamos tomar consciência que nós não temos as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Nós não temos o controle da nossa vida em nossas mãos. O controle da nossa vida quem tem é Deus. Aí, depois ele vai e realiza um milagre. Como foi o caso lá em Meribá, nesse momento onde Moisés bate na pedra e dali sai água e sacia a sede de todos. Algumas dificuldades da vida, sabe o que significa? O Senhor nos chamando à fidelidade. Porque às vezes na bonância nós nos afastamos de Deus. No momento da bonância nós acabamos achando que temos o controle. E quando nós achamos que temos o controle, a primeira atitude é abandonar o Senhor. Alguém quando está passando por uma dificuldade no matrimônio, acorda cedo de madrugada, reza com o Frei Gilson, que é uma bênção. E faz novena, reza não é só um terço, não, reza os 4 terços rosário. Vai na missa, começa a ir na missa todo dia. E começa a viver uma vida de oração, porque eu quero alcançar a graça de Deus. Pensou que não alcança mesmo. E quando alcança, ao invés de rezar 4 terços, reza só um. Em vez de acordar de madrugada, já acorda meio-dia. Em vez de ir na missa todo dia, só vai no domingo e olhe. Vai diminuindo. Só que deveria ser o contrário. Já que Deus ouviu a minha prece, já que Deus ouviu a minha oração, de agora em diante eu serei mais fiel a Ele. Portanto, Deus nos tira algumas coisas da vida para nos recordar que nós precisamos voltar à fidelidade. Quantas pessoas, depois de séria doença, que voltaram para Jesus? Quantas pessoas que teve que a doença bater a sua porta para que ela pudesse se converter? Então o que nós chamamos de mal, quando olhamos pela fé, é um grande bem para a nossa vida. Quantos matrimônios que se alinharam na vida depois de uma crise? Alguns até depois da separação, se separaram, precisaram se separar, depois voltaram, o casamento está erguido, forte. Entenda que os acontecimentos da vida, quando são ressignificados, eles nos ajudam a crescer na fé. E é tudo que Deus quer, que cresçamos na fé. Que tenhamos uma fé madura, uma fé fortalecida.
Então olhe para os acidentes próprios que a vida te colocou como oportunidade de amar a Deus, como oportunidade de voltar à fidelidade. Deus queria mostrar para aquele povo que ali estava, que eles precisavam permanecer fiéis ao Senhor. Quando o povo estava distanciando da fidelidade, Deus permitia algo trágico na vida. Mas o trágico era para que voltasse à fidelidade. Será que o que tem acontecido na tua vida não é isso? Então eu diria para você, volte à fidelidade. Volte a amar a Deus. Volte a ter plena comunhão com Ele. Volte a Jesus ser de fato o Senhor da tua vida. Não viva murmurando por causa dos acontecimentos. Olhe para esses acontecimentos e dê o significado novo. Não a partir do ângulo humano, mas a partir do ângulo de fé. O salmista vai nos dizer exatamente isso. Na tribulação me invocaste, eu te livrei, eu te ouvi no escondido da tempestade. Nós precisamos entender que a mão de Deus está sempre sobre nós. Nós precisamos entender que Deus nos livra sempre. Há um livramento constante. Não é um esquecimento de Deus. É diferente disso, é um livramento. Deus livra-nos da morte. Deus nos livra de tantos acontecimentos. Eu sou natural do Pará, uma cidade chamada São Miguel do Guamá, mas do interior, de uma agrovila chamada Cristo Rei. Tem 1.500 pessoas morando lá atualmente. Lá na roça. Meus pais nordestinos de Pernambuco, Águas Belas, mas o tempo todo trabalhando ali na lavoura. Eu nasci em 1989. Estando ali na roça, meu pai trabalhando em criação de gado também, e nessa época, para combater o carrapato no gado, tinha que pulverizar. Tinha um veneno, colocar dentro da bomba, colocava nas costas e passava no lombo do boi, para cair o carrapato. Eu, média de 1 ano e pouquinho, e eu sempre fui meio arteiro. Tinha uma casinha assim, fora da nossa casa de moradia, um depósito, e lá ficava adubo, veneno, isso e aquilo. E eu, rapaz, minha irmã que estava cuidando de mim, descuidou, eu fui para lá. Chegou lá, eu vi um negocinho descoberto, peguei aquele negócio ali, destampei, vi que era um pozinho, eu digo, rapaz, que deve ser alguma coisa de chocolate. Deve ser chocolate meio azul. Olha só, chocolate azul. Deve ser. Peguei, dei uma lambida. Rapaz, foi lambendo e caindo para trás. A sorte, ou melhor, o milagre, por providência de Deus, minha irmã que estava cuidando de mim, viu que eu estava lá dentro desse depósito. Ela corre para lá, vê que eu tinha abrido o veneno e tinha passado na boca. Minutos depois já estava espumando. E meus pais, trabalhando 1 quilômetro e pouco de lá, estava ela e outra minha irmã, e sai correndo para avisar a minha mãe. E lá o meu apelido lá em casa é Nido. Minha irmã falou para meu pai e minha mãe: pai, mãe, Nido tomou veneno. Imagine só para os pais, uma criancinha de 1 ano e pouquinho. E meus pais vieram correndo até onde eu estava. Chegando lá, aquele processo, eu fui literalmente apagando. Criancinha, o organismo, o veneno foi fazendo o efeito próprio ali.
fui perdendo todos os movimentos, e eu estava em média de 1h30 na ocasião da cidade, na época. Pegaram um carro lá do vizinho, correram para Castanhal, que é a cidade mais perto. Chegando em Castanhal, fui internado. E ali internado, o doutor foi fazendo todos os procedimentos e eu sem reação nenhuma. Já tinha praticamente perdido os movimentos. Mexia no olho assim, puxava e o olho fechava já naturalmente. E o doutor disse ali para os meus pais: não tenho o que fazer. Tudo que estava ao alcance da medicina nós fizemos. Não tenho o que fazer. Aí meu pai sai dali, tinha uma igreja na frente. Uns menos de 100 metros, dedicada a São José. E ali meu pai entra naquela igreja. Diante da imagem de Nossa Senhora, ele faz o seguinte pedido: Nossa Senhora, se meu filho não morrer, assim que ele ficar bom, eu virei aqui para participar de uma missa, estando ele no colo. Ele faz aquela oração e volta para o hospital que era na frente. No que ele volta para o hospital, milagrosamente eu começo a vomitar. E o vômito significa o quê? Colocando veneno para fora. O corpo expelindo o veneno. Meu pai, ao voltar e perceber isso juntamente com minha mãe, entendeu que aquilo que era impossível para os homens tinha sido possível para Deus. E aquele fato levou meu pai, a minha mãe, a acreditar mais ainda em Deus. Eu comecei a reagir, aí fui entubado, todo aquele processo ali, e por graça de Deus, por providência divina, não morri. Tanto é que estou aqui. Quero te convidar a ficar de pé, para dizer que aquilo que é impossível para nós, que é impossível para os homens, não é para Deus. Esse acontecimento drástico do ponto de vista humano, até hoje eu recordo como um milagre. Todas as vezes, na minha trajetória de padre, que eu quis desanimar, eu sempre lembrei: eu sou um milagre, eu não posso desanimar. Até mesmo na trajetória vocacional, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu sou um milagre. Então esse acontecimento drástico, uma criança que bebe veneno, distante da cidade, eu sempre leio como Deus permitiu, para que eu nunca esquecesse que a mão dele estaria sobre mim. Você é um milagre, viu? Estou dando um exemplo meu, mas talvez eu chamasse você aqui em cima no palco, você poderia contar a sua história. Portanto, posso olhar para cada um e dizer: você é um milagre, você é um milagre. Leia os acontecimentos da vida, sabendo que você é um milagre. Que na medida que nós temos consciência que nós somos um milagre, nós iremos crer mais no Senhor, iremos confiar mais nele. Eu quero pedir para que a Bruna nos ajude a cantar, concluindo esse momento, para somente o refrão, Bruna, para que possamos de fato crer que
que somos um milagre e que a mão de Deus sempre esteve conosco para nos defender, para nos amparar, para nos proteger. No escondido da tempestade, o Senhor ouviu a nossa voz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ergue teus braços e canta. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É sua voz, aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus proclama: sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia